Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bom, vocês devem ter visto aí que na sexta passada eu subi aí o vídeo da conquista do Sub 4, o vídeo oficial aí da Maratona de São Paulo. Eu pensei que eu não ia conseguir filmar, né, parte do percurso, até porque era uma prova que eu estava pensando em bastante velocidade, né, mas graças a Deus aí deu para filmar alguns pontos e deu para passar um pouco para vocês aí do que foi essa prova, né? Uma prova aí simplesmente inesquecível, uma prova que me trouxe muita emoção e que me fez, né, pensar em várias coisas que eu vou explicar para vocês, né, também. Bom, o Sub 4 era algo assim que eu gostaria em uma maratona já há muito tempo, né? Porque na minha primeira meia maratona eu já consegui aquele objetivo, né, que todo mundo tem quando faz uma meia maratona, que é fazer o Sub 2, né? Eu fechei a SP City para 1h55 e aí já consegui o Sub 2, né? E na Maratona de São Paulo foi a minha primeira, né? Eu queria fazer Sub 4, mas aí teve várias situações aí que não me permitiram. A minha segunda na SP City eu quis ir para terminar, né? Quis ir para fazer os 42 correndo bem. E na Maratona de Munique eu bati na trave ali para tentar o Sub 4, né? Tive muitas câmeras que eu nunca tive tantas câmeras na minha vida que nem eu tive naquela maratona, né? Mas só que essa Maratona de Munique foi a que falou pra mim assim: acho que dá pra você conseguir esse Sub 4, acho que é possível você conseguir porque eu cheguei próximo desse objetivo. E eu tinha ciência, sim, né, de que meus treinos, né, não eram os adequados, né, para buscar um ritmo muito forte, né? Mas mesmo assim eu fiz algumas coisas durante meus treinos aí que me possibilitaram sonhar com isso, né, que eu vou explicar para vocês também, né? Mas primeiramente, né, eu queria parabenizar aí a YesCom, né? Essa é a camisa da Maratona de São Paulo e a gente tem que elogiar também, né? Vocês devem ter visto aí que foi bastante desorganizada a questão da entrega dos kits, tudo, né? Que eu coloquei aí em alguns vídeos shorts, mas o kit dele sempre vem muito bem recheado e essa camisa aqui fantástica, né? Eu só não entendi o porquê que eu em 2020 escolhi GG, né? Eu tô com 7 quilos a menos e o negócio tá dançando aqui em mim assim, né? Mas aí não tem muito o que fazer, né? Já foi escolhido há bastante tempo, né? E aqui tá o número também, né? Da Maratona de São Paulo, né? Como vocês podem ver aí, bastante desgastado, né? A questão aí do suor, né? Caindo em cima, né? Não fez tanto calor na Maratona de São Paulo, mas fez sol, né? Um clima gostoso aí, acho que de uns 25 graus estava, né? Foi muito bacana a questão do clima, o clima foi perfeito. E aqui tá a medalha da Maratona de São Paulo, né? Essa daqui eu vou guardar com muito carinho, porque essa daqui é, né, simplesmente inesquecível para mim, né? Até que venha alguma outra maratona aí com um tempo abaixo das 3 horas e 53 e 36 segundos que eu consegui nessa maratona. Bom, como eu estava falando para vocês, então vocês sabem, né? Eu sou um cara que das longas distâncias, né? Eu gosto de fazer treinos mais longos, treinos de rodagem, treinos em locais diferentes, né? Então estrada de terra, trilhas, né? E eu nunca me imaginei muito na velocidade, né? Então até 21 km eu tenho bons resultados, bons para mim, né? No 21 km eu consegui 1h44, 56 na meia de Santo André, ritmo é de 4,58, e no Atenas eu consegui nos 18K 1h28,38, né? Foram meus melhores tempos para 4,56 esse. E numa maratona é muito difícil manter esse ritmo baixo, né? Então assim, eu queria muito fazer Sub 4, mas os meus treinos eu sei que não eram os mais adequados, né? Então não estava fazendo treino de tiros,
Durante a semana tinha uma ou outra vez que eu fazia aí um treino fartlek, né? Então a primeira parte mais fraca, a segunda parte mais forte. E só que o que me fez acreditar foram os longões, né? Porque tiveram muitos longões, né? Inclusive o último longão que eu fiz, né? Junto com a Rogéria, ela que me chamou para esse treino, que foi um treino assim que me fez acreditar mais ainda. Foi um treino que ela foi para 5:10, né? Que era o ritmo que eu gostaria de manter na maratona. E o 5:10 para mim estava extremamente confortável, né? E aí depois que ela foi pra casa dela, né, que a gente fez 14 quilômetros nesse ritmo, eu ainda voltei lá pra Avenida Lauro Gomes e fiz 3 quilômetros a um ritmo de 4:30 de média, e parecia que eu tava 5, sabe? Então aquilo começou a me fazer acreditar, né? E a outra prova que me fez acreditar muito foi a meia maratona de Itanhaém, né? Uma meia maratona que tava com sol extremamente forte, né? Nenhuma nuvem, uma umidade muito alta, e que eu consegui fechar para 1h52, consegui pegar o 46º lugar da prova, fiquei no top 50, né? Uma prova muito difícil, e eu aguentei o ritmo de 5:20, né? até o final, né? No começo da meia maratona eu fiz ritmos aí para 4:20, 4:27, 4:30, mas debaixo daquele sol estava muito difícil de aguentar, né? Tanto que eu fiquei muito ofegante, tive que andar um pouco, e aí depois consegui manter os 5:20 até o final. Então foram dois treinos aí, né? Uma prova que me fez acreditar nesse sub 4, né? Que eu ia conseguir, que eu ia manter esse ritmo por bastante tempo, né? E aí chegou o dia da prova, né? E como vocês sabem, 25 mil pessoas, né? Até você conseguir desviar de todo mundo, ainda mais quando você larga na muvuca, é muito difícil, né? De você conseguir desviar de todo mundo, né? Então foi mais ou menos uns 5 quilômetros, né? Fazendo esses desvios. E aí no quilômetro 9 ainda tive que parar para urinar, né? E tudo bem cronometrado ali, 40 segundos, né? Para fazer isso, né? Então até você conseguir colocar ali o ritmo demora um pouco mais, né? A minha estratégia para essa maratona era manter esse 5:10 até o tanto que eu conseguisse, né? Então essa era a minha estratégia, era ver até onde meu corpo ia aguentar esse 5:10. E para isso eu levei o soro, né? Que o soro é algo que me ajuda muito aí com relação às câimbras. Levei 4 géis, levei 4 cápsulas de sal e levei uma bananinha aí que o meu grande amigo Áureo aí deu a dica de no quilômetro 30 mastigar alguma coisa, né? Quando eu tô correndo assim mais veloz eu não tenho esse hábito de comer nada, né? Mas aí eu me forcei a fazer isso e foi uma dica excelente, né? E aí depois que eu consegui me desvencilhar de todo mundo, eu consegui imprimir um ritmo forte, né? E tava fazendo a suplementação, a hidratação a cada 10 quilômetros, né? Então batia 10 quilômetros, já pegava um gel, já pegava a cápsula de sal junto com o soro, e aí no próximo PC, que ficava a cada 3 quilômetros, já pegava água, né? E ia fazendo desse jeito. E eu consegui fazer tudo isso correndo. Eu achei que não ia conseguir, eu achei que seria muito difícil de fazer isso, mas deu certinho, né? Correndo, pegava o gel aqui, né? Agora eu tô com aquelas bermudas que tem vários bolsos, né? Aquelas bermudas mais coladas, né? De corredor mesmo. Então eu pegava o gel, já tomava, né? Pegava a cápsula de sal ali rápido, também já tomava, deu tudo certo. Mas teve uma hora que eu me engasguei com a água no quilômetro 13, ali saí tossindo pra cá, tossindo pra lá. E aí eu lembro que depois do quilômetro 10, né, depois dessa suplementada, eu comecei a baixar o ritmo mais ainda, né? Comecei a fazer mais forte, né? Tanto que os ritmos lá do Strava tá 5, tá abaixo de 5, né? 4,55, 4,50. E eu tava muito confortável. Isso era algo que eu não tava acreditando, né? Eu tava extremamente confortável, né? Sabe quando você corre leve, sabe quando você corre feliz, né? Sabe quando você não precisa nem ficar pensando em nada para se distrair, assim, sabe? Eu tava correndo e tava feliz, tava indo bem, tava numa postura, né? E aí eu tentei o máximo possível deixar a postura mais adequada, né? Deixar as costas bem eretas, tudo a cabeça para cima e, sabe, sem olhar para nada, sem pensar em dor, sem nada. E eu não tava com dor nenhuma, né? Não com dor nenhuma, tava assim muito bacana.
Aí eu passei no quilômetro 20 com 1h41 e próximo de 1h42. Na meia maratona foi 1h47 e 30, e quando eu passei a meia maratona eu já comecei a sonhar até com sub 3h40, né, para vocês verem como eu tava bem. E aí depois que eu passei da meia maratona, né, é lógico que começa a vir aqueles fantasmas, né, então eu lembrei da maratona de São Paulo mesmo, né, a minha primeira maratona, que no quilômetro 24, né, antes de entrar na USP, eu já comecei a sentir muitas dores nas pernas, né, e aí eu comecei a pensar, bom, vamos ver até onde vai, né, e aí foi passando 22, 23, 24, 25 e tudo tranquilo. No quilômetro 26 eu comecei a ter uma dor no quadril esquerdo, né? E como eu tava com a minha garrafa de hidratação do lado esquerdo, eu falei assim, bom, eu vou jogar ela pro lado direito e aí pode ser que amenize essa dor no quadril. Só que quando eu fiz isso, deu uma amenizada na dor do quadril, né? E aí começou a ficar mais suportável, só que começou a forçar um pouco mais a panturrilha, né? Então a panturrilha já estava ficando desgastada, né? Eu já estava começando a sentir que ela estava um pouquinho mais fraca. E aí começou a dar aquelas ensaiadinhas de cãibra, né? E aí eu pensei comigo, bom, é manter o ritmo. Porque se eu tentar aumentar qualquer coisa aqui, se eu tentar baixar de 5 de novo, ali eu tava para 5,10 ali de média, né? Se eu tentar baixar alguma coisa, mexer um pouquinho na musculatura, a cãibra já vai vir, né? Então essa não era a ideia. Então era manter o mesmo ritmo para não dar chance para cãibra. E aí eu fui conseguindo levar até o quilômetro 30. Eu passei nas 2h34 no quilômetro 30, e aí vocês devem ter visto no vídeo ali, eu não acreditava que eu tinha conseguido fazer aquilo, né? Era surreal para mim. E aí depois do quilômetro 30 eu comecei a baixar um pouco mais, né? Comecei a sentir um pouco mais. E aí eu fui pro mais ou menos uns 5,30 de média. E aí quando chegou no quilômetro 35, né? No quilômetro 35 eu fiz a minha última suplementação. E aí assim, eu tava hidratando bem, eu tava suplementando bem, né? Eu tinha comido a bananinha e tudo. Só que tava já ensaiando a cãibra, ela tava ficando cada vez mais forte, né? Ela tá começando a fisgar um pouquinho mais cada vez, né? A cãibra assim, você vai jogando com ela vai dando sinais, e quando vai dando esses sinais você vai mantendo o ritmo e não acelerando, senão vai acelerar o processo. E aí a causa principal da cãibra é a questão do sal, né? É a questão da hidratação, mas só que tem uma outra causa que é a questão da fadiga muscular. Então, eu nunca tinha chegado num quilômetro 35 de uma prova, né, com 3h03, com uma média de 5,9 na minha vida, né? Então, logicamente que começou a cobrar, né? E a minha panturrilha direita, ela eu não sei se é trabalho de fortalecimento que eu preciso fazer, né? Não sei o que pode ser, né? Eu vou tentar fazer um trabalho de fortalecimento melhor, mas ela realmente me cobra mais, a minha panturrilha direita, né? Tanto que na recuperação, depois eu vou falar pra vocês, mas eu fiquei na terça e na quarta-feira parecia uma bola na minha panturrilha, né? Andando mancando. E aí no quilômetro 35,5 começou a puxar mais forte, né? Começou a puxar mais forte e aí eu tive que usar a cabeça de ultramaratonista, né? Que aí seria parar, andar, e aí andar 100, 200 metros, né? Melhorar um pouco a cãibra, diminuir a dor fisgada e depois continuar trotando, né? Então eu comecei a fazer isso. Na Caminho da Prece eu já tinha feito isso para 25 km, né? Então foram 25 km de muita cãibra e eu comecei a fazer isso na Caminho da Prece e deu certo, né? Então é algo que eu já estou acostumado. Mas o problema da Maratona de São Paulo é que depois do quilômetro 35 você começa a passar por muitos túneis, né? Você começa a passar por muitas subidas, né? E de certa maneira as subidas até não foram tão ruins para mim, porque como eu tinha que andar nas subidas, né? Porque a subida ia acelerar mais ainda o processo da cãibra, né? A perna ia começar a ficar mais dura, então ali já me obrigava a andar, né? Então não foi de todo ruim, né? Só que as subidas eram mais longas também, né? Então o que era 100, 200 metros que eu tava andando e acabava virando mais andando na subida, né? 300, 400 metros. Mas aí assim, eu tinha conseguido fazer o planejado, né? Eu queria chegar nessa altura do campeonato, que me acontecesse alguma coisa, né? Porque maratonas
sempre uma hora vai cobrar, alguma coisinha vai cobrar, né, do teu físico, né? E aí quando chegasse essa hora eu tivesse uma boa gordura para barganhar, né? Então quando eu passei no 35, eu tinha 7 quilômetros para fazer 57 minutos, né? Então eu tinha uma boa gordura. E aí eu comecei a fazer ritmos, né, nessa maneira intercalada que eu tava fazendo, de 6,5, 7, e aí foi indo dessa maneira, né, até chegar no quilômetro 41. Quando chegou no quilômetro 41 eu tava com 14 minutos para chegar, né, aí ali eu já desabei tudo, já comecei a ficar emocionado, já comecei a ficar gritando tudo, né? E essa descarga de adrenalina foi me ajudando muito, né? Tanto que no último ritmo me deu 5,50 de ritmo, né? Que eu tava conseguindo fazer 6,5 tudo, né? Foi 5,50 porque você vai ficando tão animado, essa descarga faz com que você nem lembre de que você tá com cãibra, nem nada, né? E aí eu comecei a avistar a linha de chegada e ver as pessoas torcendo pra você ali, gritando, todas essas pessoas não sabem o tanto que elas conseguem deixar a gente animado, né? O tanto que elas são importantes ali pra gente, né? Dando essa força, né? E aí passei na linha de chegada nas 3 horas 53 e 36 e aí eu desabei, e aí eu me emocionei, né? Chorei e tudo, porque é difícil, né? Uma maratona é muito difícil e eu já estava perseguindo esse sonho aí do Sub 4 desde 2019, desde a minha primeira maratona, e veio a pandemia. A pandemia deixou aí paradas as provas 2020, 2021 e aí finalmente, né, na primeira que teve depois desse período pandêmico, consegui, né? E ainda mais ser a Maratona de São Paulo, que é tida como uma das mais difíceis do país, né? Com 600 metros aí de altimetria, né? Esse ano eles mudaram o percurso, né? Não tinha mais aquele subidão da 23 lá de mais de 2 km, mas mesmo assim teve uma altimetria bem considerável, né? Então é uma prova pra gente ficar muito feliz, né? Com o resultado. E eu comecei a pensar em várias outras coisas agora, né? Porque para essa maratona, né, por mais que eu tenha feito esses longos, né, com esses longos mais fortes assim, né, mas ainda não foram ideais, né, ainda não foram o volume necessário para conseguir manter os 42 quilômetros nessa prova, né. Então consegui somente até o 35 e depois me cobrou bastante, né? Tanto que durante a semana eu fui conseguir fazer meu regenerativo somente na sexta-feira. Segunda, terça, quarta e quinta, né? Foi com a musculatura bastante dolorida. Terça e quarta com a panturrilha parecia que tinha uma bola na panturrilha, né? Então tava andando mancando, inclusive, né? Tava bem difícil, né? De conseguir andar, tudo. E aí tive que passar gel de arnica, né? Fazer massagem e tudo mais para melhorar. Então tudo isso fez com que eu pensasse, né? Que quando eu tiver uma maratona eu vou fazer treinos mais específicos, né? Então fazer treino para fazer tiro, né? Fazer o fartlek mais vezes, né? E fazer os longos aí, longos para 30, 32, já nesse ritmo, né, que eu vou almejar aí para fazer a maratona. E logicamente aí, né, que eu vi durante a maratona que é possível chegar num sub 3 horas e 40, quem sabe até um sub 3 horas e 30, por tudo que eu tava conseguindo fazer, né? Então é tentar agora baixar o tempo mais ainda, né? A gente consegue esse objetivo que é o grande objetivo e depois o objetivo é ir baixando o tempo, né? Então, numa próxima maratona é tentar fazer um sub 3 horas e 40 aí, quem sabe, né? Essa é a ideia, porque eu comecei a sonhar com isso, né, na Maratona de São Paulo. E é isso, meus amigos. Então, esse era o relato que eu queria fazer para vocês. Então, o que me fez repensar foi com relação aos treinos, né? Agora, quando tiver uma maratona, começar a fazer treinos mais específicos, né? Treinos mais fortes aí, para não ter que sofrer tanto, né, com relação à recuperação e também não ter essas tão indesejadas câimbras, né? Porque essas câimbras vieram aí por fadiga muscular mesmo, né? Então, espero que tenham gostado aí do meu relato. Um grande abraço para vocês, meus amigos.